Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Ei você, que bacana, né? Que legal, maravilha. Hoje, segunda-feira, e olha só o que está acontecendo novamente, graças a Deus. Nós estamos começando tudo de novo. Você aí, eu aqui. Você aí na expectativa do que nós iremos colher, do que nós iremos aprender, acerca das revelações que serão feitas por uma personalidade, por um grande protagonista da sociedade no Amazonas, o presidente do Conselho Regional de Economia, Marcos Evangelista. Ele está aqui com a gente para conversar sobre uma classe de profissionais que é formada por grandes competências. É uma classe formada também, também permeada por grande importância. A atividade do economista tem uma importância que a presença dele se torna ainda muito mais particular, porque ele vem falar justamente sobre essa classe, a classe de economistas. Um conselho regional de economistas que conglomera, que reúne os economistas do estado do Amazonas. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com a presença do presidente do Corecon aqui, o Marcos Evangelista. Ok? Então, está aqui o meu convite inicial da semana, né? Vamos aprender com ele, vamos absorver as revelações que ele fará agora sobre a classe dos economistas. Quem sabe, e eu me dirijo agora aos jovens diretamente, você vai ter um despertar de vocação, você vai ter um despertar para um caminho que você nasceu para seguir e hoje à tarde, de repente, vai descobrir que é justamente isso que você estava procurando e vai encontrar. Vamos nessa? Vamos conversar com o nosso presidente, então. Presidente Marcos Evangelista, como eu disse, é muito bom começar a semana entrevistando uma personalidade, um protagonista importante, né? um presidente de um conselho regional como esse, o de economia. Então, nós estamos muito, muito felizes por lhe ter aqui com a gente. Da mesma forma, Humberto, eu fiquei muito lisonjeado pelo convite. E é um prazer muito grande estar aqui com você. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar frente a frente com Humberto Amorim, um ícone do nosso jornalismo aqui do Amazonas. Muito obrigado, presidente. Presidente, semana passada nós tivemos aqui um advogado que pertence a um grande escritório de advocacia no Brasil. E ele conversando com a gente sobre competência, conversando sobre de que forma a pessoa pode aparecer e crescer. E diga aqui uma coisa, qual é a análise que o senhor faz hoje, antes de nós mergulharmos totalmente no Conselho de Economia? Qual é a leitura que o senhor faz hoje de nós termos advogados, de nós termos economistas que estão dirigindo veículos nesse aplicativo que é muito conhecido em Manaus? Eu, por exemplo, eu já estive com vários economistas, eu já uso há mais de 3 anos esse tipo de aplicativo, e também outros profissionais de outras áreas que têm curso superior. O que está acontecendo com os economistas hoje? Qual é o quadro hoje dos economistas no Amazonas? Eu soube, inclusive, presidente, só para rechear um pouco mais esse nosso início de conversa, que o número de alunos no curso de economia tem sido abalado drasticamente, quer dizer, esse número tem caído muito. O senhor poderia nos dar assim, um quadro geral da realidade hoje? Veja, o profissional economista ele é um dos mais completos a nível de formação curricular. Hoje, o profissional que entra no mercado, sai de uma universidade, ele vem preparado não só para a área economia em si, mas na área de administração, ele tem noções de direito, tem noções de contabilidade. Então, por isso que eu defendo que hoje os profissionais de economia são essenciais em qualquer empresa. Então, se você que está nos vendo tem uma empresa
Contrate um economista, ele vai fazer a sua gestão fluir melhor, afinal de contas ele tem capacidade para isso. Isso ainda não é uma norma em muitas empresas, contratar o economista? Infelizmente não, a gente percebe, por exemplo, eu trabalho com consultoria e às vezes a gente é procurado pelo empresário e já está fazendo água o negócio dele, já está indo já se perdendo ali por falta de gestão, principalmente, Humberto, gestão financeira. Que a gestão financeira já é importante na nossa vida, sim, né? Claro. Imagine numa empresa, né? Muitas vezes tem empresário que tem um tino comercial maravilhoso, mas não tem gestão. Então, para esses, o indicado é ter um economista dentro do seu quadro funcional. Não que o advogado não seja muito importante, um contador também muito importante, um administrador, mas o economista ele está preparado, principalmente nesse momento de Brasil que nós estamos vivenciando, né? Nós estamos aí com uma inflação aumentando mês a mês, temos uma guerra acontecendo, apesar de não falarem mais, mas ela está acontecendo, e isso nos afeta em vários sentidos, né? Outro ponto, nós temos aqui o nosso modelo econômico de sucesso. Apesar de ser muito atacado, ele é um modelo econômico de sucesso e acredite... É o modelo da Zona Franca de Manaus. Modelo Zona Franca de Manaus, nosso polo industrial de Manaus. Ainda tem gente que fala que não tem nada a ver com isso. Por incrível que pareça... É mesmo? É muito comum as pessoas... a gente está vendo os ataques que ocorrem de vez em quando, e aí, conversando com alguns amigos, ainda falam assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu falei, calma, rapaz, refaz aí teus conceitos, porque hoje a economia do estado do Amazonas está baseada no modelo Zona Franca. Sem dúvida. Então, por isso que eu digo que o profissional economista ele é essencial para uma empresa ter sucesso. Me diga uma coisa, e quanto a esses profissionais se destacarem e não recorrerem, por exemplo, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque um economista que está nos vendo agora, ele pediu para não citar o nome dele, ele pergunta para ele por que tantos economistas estão dirigindo carros de aplicativo. O mercado, na sua opinião, está saturado? Ou competência tem a ver com isso? Pois é, veja, uma pergunta muito legal essa tua. Como qualquer outra atividade, existe aqueles que se destacam e existe aqueles que ficam ali, né, ao redor ali daqueles que se destacam. Infelizmente, isso é verdade. Isso não acontece só na nossa atividade, acontece com todas. Claro, concordo. Né? Por exemplo, nós temos vários colegas advogados dirigindo, trabalhando no aplicativo. Né? Economistas também. Então, o que acontece? Eu acredito e eu defendo isso, que o mercado é para todos, para todas as profissões. Porém, vão se destacar aqueles que realmente se dedicarem, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico e recente. Eu tenho um curso que eu faço para alguns colegas e muitos alunos, às vezes, me chamam assim, poxa, mas eu estou sem cliente. Aí eu pergunto, quantas visitas, quantos contatos você fez essa semana? Não, nenhum. Então, assim, é a mesma coisa. Se você quer atuar na sua área, independente de ser economista, administrador, contador, você tem que vestir a camisa da tua profissão. Você tem que buscar o cliente até você fazer nome. O que acontece é que as pessoas, às vezes, desistem logo no começo. Onde é que estão os clientes de um economista, Estão presidente? no mercado. Hoje nós temos só MEI, empresas MEI, nós temos quase 30 mil empresas em Manaus. Então, assim, segundo o site da Receita Federal, você pode dar uma olhada agora aí para confirmar o que nós estamos falando, nós temos mais de 19 milhões de empresas funcionando. Então, são 19 milhões de potenciais clientes para você que fez a economia, para o nosso colega que te fez a pergunta. Claro. Né? Logicamente, essas empresas não vão chegar e bater na tua porta, olha, eu queria um trabalho seu. Não. Você tem que buscar até você fazer o seu nome no mercado e aí a coisa inverter, você passar a ser procurado. Mas o começo é difícil, você realmente precisa buscar os seus objetivos e isso não é apenas para o economista, é para todas as profissões. O mercado existe, apesar de, por exemplo, inflação, não sei o quê, quanto mais dificuldade, maior oportunidade, principalmente para o profissional de economia. Por que, na sua opinião, segundo o que está sendo divulgado recentemente, a questão do vocacional refletida na academia, poucos alunos, poucas pessoas optando pela profissão, pelos ensinamentos na academia de economia? O que está acontecendo? Isso é um fato, não só
a nível regional, a nível de todo o Brasil. Eu estou na 4ª vez na presidência do Conselho. E desde 2013, quando eu fui a primeira vez eleito, em reunião em Brasília com os demais presidentes, isso está acontecendo em todo o Brasil. Cada vez mais as pessoas estão buscando menos o curso. Agora, por que isso? A disciplina, a formação não é interessante? Não, é muito interessante. Porém, exige cada vez mais técnica, né? As pessoas não podem fazer um curso de superior e achar que para ali. Não, você tem que buscar uma qualificação para você se destacar no mercado, né? Hoje você tem que ter no mínimo aí uma pós para você conseguir o seu espaço. Quer dizer, agora, você está falando da evolução da profissão, né? Quer dizer, saindo da academia, partir para pós e exatamente, você tem nos estudos. Um estudo é sequente, você tem que ter uma sequência. Você não pode parar somente na academia. E aí o que acontece é isso, as pessoas começam a fazer as pesquisas, aí conversa com um formado em economias, não tem mercado, estou no aplicativo, conversa com outro e aí passa a achar que a profissão não é interessante. Hoje nós temos aí, em termos a nível de conselho, comparado com outras profissões, um dos menores. Então, o nosso conselho ele não é grande, ele é pequeno comparado com CRC, com CRA, com CREA, mas temos sim profissionais que ganham ganhos interessantes na área de economia. Quantos hoje profissionais de economia reúne o Conselho de Economia no Amazonas? Ativos e adimplentes, menos de 500. Para você ver como o mercado... Ativos e adimplentes, menos de 500? Menos de 500. Para você... O que quer dizer adimplentes? Aqueles que pagam o conselho. Os que não pagam não são contados? O que não paga a gente não está contando aqui, né? Contando tudo, nós temos na faixa de 3 mil. 3 mil economistas hoje. Apenas. Tá? Porque o termo economista, Humberto, você só pode usar esse termo se você for registrado no seu conselho de classe. Isso é para todas. Advogado só pode usar o termo de advogado se ele for registrado na OAB. Se ele passar no curso na peneira da OAB. Da OAB, né? O economista também é assim? Senão ele é só bacharel. Não, nós não temos nenhum curso, nenhuma prova de proeficiência. Okay. Você se formou, se registrou no seu conselho, no nosso Corecon, você já é um economista. Mas ele é obrigado a se registrar no conselho. Não é obrigado, mas se você quiser atuar na profissão, aí obrigatoriamente você tem que ter ali um registro. Porque dependendo da atividade que você for exercer, se exigir, por exemplo, uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, você só vai ter se você tiver registrado no conselho. Eu quero fazer um projeto de incentivo fiscal que é também um nicho bastante interessante, afinal de contas, nós temos quase 600 indústrias funcionando aqui. É verdade. Se você quiser atuar nisso, você tem que estar registrado. O economista que se registra no conselho e não paga as mensalidades, porque como o senhor falou, né, adimplentes, quer dizer, o inadimplente ele fica escorado, quer dizer, ele não participa, ele não pode, por exemplo, ter o seu registro homologado se ele não pagar as mensalidades. É assim que funciona? O que acontece, por exemplo, eu tenho lá o meu registro, ok? Ok. E de uma hora para outra eu deixei de pagar. Ok. Tive uma dificuldade e não vou pagar esse conselho. Ok. E aí ele continua como economista, mas ele não vai ter acesso ao serviço principal ao do exercício conselho, da profissão dele, que é justamente proteger o exercício da profissão. Ele não vai conseguir tirar uma RT, ele não vai conseguir registrar um projeto, porque ele está inadimplente. Mas, pensando nisso, nessa 4ª gestão, nós buscamos o seguinte: muitas alegações, isso não só na minha gestão, como na gestão de todos os colegas nas redes sociais, que a rede social agora é aberta, né? É verdade. Diz tudo agora, é verdade. Agora você ouve coisas boas, mas também você ouve as críticas. Sem dúvida. Né? Então, uma das críticas principais, não só para o nosso conselho, mas como demais, mas eu preciso pagar essa anuidade para quê? O que eu vou ter de retorno? Quanto é a anuidade, hein, presidente? R$600, 3 parcelas de 200. Para o ano inteiro? Para o ano inteiro. E aí, olha só, nós criamos o Clube de Vantagem esse ano. É uma vontade minha de 2015. Os demais presidentes não acharam interessante. Quando me escolheram como presidente, coloquei na mesa: olha, eu assumo a presidência, mas desde que a gente
faça o Clube de Vantagem. Então hoje... O nome é Clube de Vantagem. Hoje, se você que pretende se registrar no Conselho Regional de Economia, você vai ter acesso hoje a mais de 280 lojas que oferecem descontos para o registrado. E a ideia foi tão boa que hoje nós temos o CRC conosco, o CREA conosco, o CAL, o Sindicato do Jornalismo, você tem desconto com todas as nossas empresas, e também o Sindicato das Empresas Contábeis. Então, o Clube de Vantagem ele foi criado agora na nossa gestão, dia 14 de janeiro, para justamente tirar essa lacuna do pensamento, eu vou pagar o Corecon e o que eu tenho de retorno? Hoje você tem vários descontos que você vai usar no seu dia a dia, você vai direcionar o seu consumo para as lojas que te dão desconto, então se tu somar todos os descontos que você pode ter no decorrer do ano, supera e muito o valor da nossa anuidade. Presidente, e os alunos que têm saído da academia, todo ano deve sair um certo número, né? Esses alunos têm procurado o conselho? Eles têm? Pois é. Veja, isso é uma tradição antiga. Por exemplo, eu sou casado com um economista. Amanda Evangelista, que está nos assistindo. Da minha turma, apenas 2 se registraram. Quantos eram na sua turma? 40. 40. Da turma dela, se eu não me engano, 3, que eram mais ou menos 35, 40 formandos. Ou seja, as pessoas procuram pouco o nosso conselho, porque justamente você já bateu na moeda e você foi certeiro. O colega que comentou com você acha que o mercado é fechado. Aí procura, faz uma faculdade de 4, 5 anos, não se registra no conselho e às vezes até eu brinco e pergunto, mas se tu não vai te registrar no teu conselho, por que tu fizeste uma faculdade? E o que esse bacharel, vou chamar de bacharel. É bacharel. É bacharel mesmo, né? Esse bacharel que saiu da academia, o que ele pode fazer? Onde é que ele pode atuar sem o registro do conselho? Como economista, em lugar nenhum. Em lugar nenhum? Em lugar nenhum. Como economista. Né? A gente vai, por exemplo... Agora eu estou entendendo. Quer dizer, então por que ele fez o curso? Essa é a sua pergunta, Essa né? é a minha pergunta. Por que ele fez o curso se, ao sair do curso, ele não se filiou ao conselho? Eu digo assim, por exemplo, tudo na vida, não sei se você vai concordar comigo, você tem que ter um objetivo. Eu concordo. Você tem que definir o que você quer, quando você quer, o que você vai fazer para atingir aquilo lá. Um planejamento, né, para a sua vida pessoal. Então, se eu me programei fazer uma faculdade de economia, por exemplo, quando eu formar, eu tenho que ter definido o que eu vou atuar. Porque senão não tem sentido eu ter perdido, né, nesse caso, 4, 5 anos da minha vida. Então, eu, quando estava dentro da faculdade, no meu 2º ano, eu já sabia a área que eu ia atuar. Que é a área que eu atuo hoje, captação de recursos e incentivo fiscal. Quer dizer, o seu foco já estava ali, né, para aquele objetivo. Exatamente. Então eu já sabia quais eram as disciplinas que iam ser mais necessárias e eu me dedicava mais a essas disciplinas. E isso acontece com os colegas que se registram. Então, infelizmente, as pessoas entram numa faculdade sem saber o que vai fazer, mas eu acho que só para ter o título... Só para ter um canudo, né? Para dizer que tem curso superior, é isso? A explicação que eu tenho é para ter um curso superior. Porque são poucas pessoas que realmente se registram, infelizmente. Me diga uma coisa. O que o Conselho, né, Regional de Economia tem feito para justamente esclarecer, levar essa luz para a vida dessas pessoas que já estão na academia? Há algum tipo de trabalho? Sim. Porque eu sei, por exemplo, que existem vários economistas que dão aulas nas faculdades, nas universidades em Manaus. Sim, então, lógico. Há algum tipo de projeto do Conselho para, enquanto eles estão ainda na academia, levar essas boas novas, levar esse incentivo para que eles saiam e procurem um Conselho? Sim. Isso é possível? Nesses últimos 2 anos, o Corecon ele não fez muito essa atividade em função da pandemia. Sim, claro, né? claro. Mas, por exemplo, dia 29 agora eu vou fazer uma aula inaugural para os egressos, os novatos, né, de economia da UEA. Então, geralmente, quando eu faço, eu já falo logo, olha, você vai poder atuar nisso e nisso. Falo um pouquinho dos campos de atuação, né, e falo, olha, você tem que você acabou de entrar na faculdade, já mira alguma coisa que você vai fazer quando ser formado, porque você vai poder se dedicar mais para aquela profissão. Eu falo muito do meu exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade, logo eu escolhi a área que eu queria fazer quando formado, não é? Então, assim,
a economia ela tem um campo muito aberto. Você lecionar a aula também é um campo. Agora, você não pode lecionar sem ser registrado no conselho, né? Ou pode? Até pode, mas Até o ideal é que você seja registrado. Por exemplo, nosso ex-presidente, meu amigo Mourão Júnior, você conhece? Sim, conheço. Ele dá aula de economia e é registrado. Né? E outros também são registrados conosco. Mas existem professores que não são de economia? Existem. Que não são registrados? Porque a academia, a academia que ele está trabalhando não exige. Entendi. Né? Então, assim, é um desafio muito grande para o conselho, no papel de fiscalizador, exigir que o colega se registre. Né? Por exemplo, nós temos quase 600 indústrias, nós não temos legislação nossa, estou falando agora de conselho, que exija que a indústria X tenha lá um número mínimo de economistas. Nós não temos. Diferente do CRA, né, que ele chega lá, fiscaliza, quem está trabalhando na administração da empresa, da indústria, tem que ser registrado no CRA. E ele multa mesmo, faz um trabalho excelente de fiscalização. Nós já não temos essa habilidade técnica, porque nós não temos respaldo jurídico. Então, nós apenas fiscalizamos os próprios colegas que já são registrados ou que procuram a gente para denunciar alguém que está atuando como economista sem ser. Presidente, me diga uma coisa. Recentemente, a mídia inteira, a grande mídia, a mídia local, falando sobre, né, essa questão envolvendo o IPI, ICMS, etc. Aí surge a figura dos coveiros, dos inimigos, sempre lá no sul, do projeto Zona Franca de Manaus. Né? Aí os políticos dizem, não, eu estou agora defendendo, eu vou defender o projeto, etc. Me diga uma coisa, qual é mesmo a realidade, em termos econômicos, logicamente, acerca desse projeto da Zona Franca de Manaus? Os políticos dizem que estão defendendo, que não vão deixar. Os pais da criança, né? São os pais das crianças. Os outros dizem que são os coveiros lá do sul, os abutres, aqueles que querem acabar com a Zona Franca. Qual é realmente a realidade, do ponto de vista econômico, de tudo isso que ficam jogando para a gente através da mídia? Olha só, vamos procurar ser a palavra mais simples para todo mundo entender. Nós estamos falando agora do modelo da Zona Franca de Manaus, para todo mundo entender. Nós estamos no extremo norte do país. Sim. Quando a Zona Franca foi criada, e está lá o decreto 288, ela foi criada com qual objetivo? Desenvolver as áreas isoladas do país e tal, e foi criada no meio da floresta amazônica, isso é fato, né? Então nós já estamos aí com 53 anos de Zona Franca de Manaus, poderíamos ter muitas indústrias, mas não temos, mas as que nós temos aqui nós precisamos defender. Por que fazer essa defesa? Você deve estar pensando, mas o político já diz que faz e tal. Na verdade, por exemplo, nós temos alguns polos, alguns segmentos verticalizados. Por exemplo, polo duas rodas. Nós temos aqui as duas principais montadoras do país, Yamaha, Moto Honda. E temos as outras, Kawasaki, Suzuki, tem várias. Todas elas estão aqui. Por que elas estão aqui? Por causa da floresta, por causa do encontro das águas? Não. Elas estão aqui simplesmente porque é mais barato produzir lá em Manaus... Por causa dos incentivos. ...do que no outro lugar. Claro. Por causa justamente dos incentivos fiscais. E o que São Paulo faz, principalmente São Paulo? Ele quer diminuir esses incentivos fiscais. Ele tem algo contra os incentivos fiscais? Aí é que entra a figura do inimigo, né? Ele tem algo contra os incentivos fiscais? Não. O que ele quer é diminuir a vantagem de uma Honda, por exemplo, permanecer aqui. Porque se eles conseguirem atingir esses incentivos e realmente não tiver vantagem, que a gente chama vantagem tributária comparativa, que é vantagem para produzir aqui, as fábricas simplesmente vão-se embora. Sim. Você acha que ela vai continuar aqui podendo produzir com o mesmo custo em outro local do Brasil? Se tudo que ela produz aqui é para fora, tem frete, hoje nós temos duas maneiras de chegar o produto lá no consumidor, ou pelo rio ou pelo ar, pelos aviões. Sim. Caríssimo. Sim. Tu acha que ela vai estar aqui enfrentando esses problemas todos de logística? Lógico que não. Então, o que a gente tem que fazer e continuar fazendo? A Federação das Indústrias faz um belíssimo trabalho junto com a CEAM, é justamente proteger esses incentivos fiscais. Por exemplo, tivemos eu chamo de samba do crioulo doido, a questão dos incentivos do IPI concentrados. Né? Perdemos Pepsi, Heineken e um monte.
aumentava, diminuía. Hoje está, se eu não me engano, é 4%, parece. Eu não tenho esse número agora de cor. Mas assim, perdemos as principais. Qual é a nossa preocupação? É que a mesma coisa que ocorreu com os concentrados ocorra no outro segmento. Aí é preocupante, porque apesar de nós termos poucas indústrias, nós estamos falando de praticamente 100 mil empregos diretos, Humberto. 100 mil empregos, é isso mesmo. 100 mil empregos. Se a gente for contabilizar os indiretos, o que é indireto? São aquelas empresas que trabalham para as empresas do distrito, mas não estão obrigatoriamente localizadas no polo industrial. Então a gente tem aí 400, 500 mil empregos. Vamos imaginar que essa moçada fique sem trabalho. O que vai ser da economia do Estado? Vai ser um colapso, não é? Uhum. Então é por isso que a gente defende o modelo. E aí se destaca o profissional economista, porque ele é o profissional principal que defende e faz os projetos de incentivo fiscal. Humberto, meu nome é Marisa, estou fazendo o curso de Economia. Pede ao nosso presidente, por favor, falar qual é o papel do economista na bioeconomia, tão propalada, tão falada hoje em dia, com grandes eventos e etc. Qual é o papel do economista nos projetos de bioeconomia? Os projetos de bioeconomia, todos, só podem ser feitos por economistas. Então nós temos Isso é interessante. Ó. Nós temos um potencial muito grande, como a colega Marisa colocou. Quer dizer, esses projetos não podem ser desenhados nem implementados sem a participação de economistas. Sem a assinatura de um economista. Então o que acontece? Nós temos aí um potencial riquíssimo da nossa floresta que pode ser desenvolvida defendendo sim a sustentabilidade. E aí vem o profissional do economista para mostrar aí a viabilidade do negócio e somos nós que somos responsáveis por esse projeto. O ensinamento, né? A expertise do bioeconomista, é assim que a gente deve chamá-lo, né? Bioeconomista. Onde é que ele recebe esses ensinamentos? É na academia? Pois é. Ou é aqui fora? Isso já é uma curiosidade minha. Aí é que você agora tocou no X da questão. Quando você sai de uma academia de economia, você não sai com nenhuma especialização. Você tem noção geral de várias atividades. Por isso que eu digo que é importante você escolher qual a área que você vai atuar e aí você precisa buscar conhecimentos complementares. Porque senão você não vai conseguir se pontuar no mercado que você quer atuar. Infelizmente, não pense que você se formou, você está pronto para o mercado. Isso serve para todas as profissões, não só a economia. Você precisa sim uma especialização, uma pós, outro conhecimento técnico para te dar a competência técnica para você atuar naquele segmento. Agora, presidente, o mercado, depois de seguidas essas recomendações suas, o mercado ele tem espaço, ele tem vagas, eu quero dizer, para esses novos chegados, não tem? O mercado envolvendo a economia? O mercado para o economista é maravilhoso, né? Eu tenho culpa no cartório por falar nisso, que eu vivo de economia há 20 anos, mas independente do segmento que o colega escolher, ele vai ter espaço. Agora, é aquilo que eu falo, você quer entrar no mercado, se prepare para ser o melhor, não apenas mais um, tá? Porque aí você não consegue se destacar, você tem que ter sangue no olho. E não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não é fácil. Não é fácil. Em qualquer área, você sabe disso. Claro. Você precisa realmente ter dedicação e foco para você conseguir se destacar. Isso não ocorre da noite para o dia também. Não, de forma alguma. Qualquer área, né? Então você precisa realmente não desistir com a primeira porta fechada, que infelizmente é o que acontece muito. Você tem que bater ali, pega uma marreta e você arrebenta. Sim. E aí você vai começar a colher o resultado da sua escolha. Mas, para você que está nos assistindo, eu indico o curso de economia, porque, sem sombra de dúvidas, você vai ser um profissional preparado para vários segmentos que você possa vir escolher para a sua vida profissional. E o senhor recomenda sair da academia e ir direto para o conselho, para conhecer o conselho e saber por que é importante você ter o envolvimento direto com o conselho, quer dizer, sendo filiado ao conselho. Sem sombra de dúvida, se você quiser atuar na área de economia, o Conselho Regional é a entidade maior
que vai te proteger, porque como qualquer outra profissão, infelizmente, existem os leigos Sim. que querem atuar como economista sem ser. Então, é justamente o Conselho Regional de Economia que vai proteger a sua atuação como um profissional. Eu não posso encerrar essa nossa conversa sem ter a sua opinião sobre o seguinte. Qual é a sua orientação para o colega que nesse momento está dirigindo um carro de aplicativo? Ele desistiu, na sua opinião? Ele está ali porque tentou ou ele está ali só provisoriamente criando fibras, força para continuar batendo nas portas da profissão verdadeira dele, que é a economia? Qual é a orientação que o senhor dá a esses profissionais que foram para a academia, têm um diploma de economista e de repente não estão atuando na profissão de economista? O que acontece? A questão de dirigir para o aplicativo, eu não tenho nada contra. Ninguém tem. Né? É um Está trabalho claro. honesto, Claro. como qualquer outro. O que eu defendo é o seguinte, Humberto. Se você tem já uma formação técnica em algo, seja economia, seja qualquer outra atividade, procura conquistar o teu espaço. O começo é difícil para todo mundo. Eu sofri muito para começar a trabalhar na minha área, que é de captação de recursos. Ninguém queria abrir uma porta para mim. Eu ia no banco, não sabia como fazer um projeto. Me segue nas minhas redes sociais que você vai ouvir a minha história. A sua atuação é captar recursos para os seus clientes. Para os seus clientes, isso. Captação de recursos. E o começo não foi difícil. Eu não confesso para você e para os nossos telespectadores que eu pensei desistir diversas vezes. Tamanho era a dificuldade, né? Eu achava que o mercado era fechado e assim como os colegas acham. Então, escolha uma área, né? Procure se dedicar, veja quem está atuando, o que faz, procura fazer um beat market em quem está naquele setor que você quer trabalhar, observe a potencialidade de ganhos. Eu tenho certeza que você, nas horas vagas, você está fazendo o seu aplicativo, mas nas horas vagas você vai encontrar um tempinho para rever algumas disciplinas, né, principalmente para os colegas que já saíram há muito tempo da faculdade, né, você precisa se atualizar e, lógico, força de vontade. Você tem que ter força de vontade. Não é fácil, mas o espaço tem. Basta agora, realmente desistir garimpar. Fora do cardápio. Não, né? Desistir você tem que esquecer isso, porque realmente, se você se dedicar, tiver força, você consegue. Não só na nossa profissão, como em qualquer outra. Presidente Marcos Evangelista, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente e quero lhe dizer com toda sinceridade, gostei da sua gravata, eu gostei mesmo. Ei, Humberto, nós somos poucos, hein? E vou lhe dizer mais, eu estou tentando lembrar aqui, nós tivemos, como eu lhe disse, o 1000º convidado, semana retrasada. Eu estou tentando lembrar aqui qual o convidado que veio com uma gravata borboleta. E acabei de lembrar que o Dr. Euler Ribeiro veio uma vez Dr. aqui. Euler. Paulo, foi o Dr. Euler, foi o Dr. Euler. E agora eu me sinto homenageado você ter vindo aqui. Na verdade, eu vim porque esse aqui é a marca justamente desse projeto, o projeto Eu gosto muito de usar, é clássico, né? Sim. Inclusive tem lá no meu site do Marcos Evangelista a história da gravata borboleta que começou na Revolução Industrial. Exatamente. Na Inglaterra. Isso mesmo. Eu usei, engraçado, eu não me lembro de ter falado isso antes, mas eu usei a gravata, né, clássica durante 30 anos na TV Amazonas. Aí quando eu vim para o projeto A Hora do H há 4 anos, eu disse, não, dessa vez eu vou embarcar num outro estilo. E sempre eu lhe assisto, você tem uma coleção linda. Exatamente. Tem e várias. Os amigos me dão de presente e eu vou caminhando por aí. Presidente, beleza, muito obrigado por esse encontro, por essa conversa. E eu acho que eu estava totalmente correto quando eu disse que o senhor viria aqui fazer revelações e incentivar a nova geração a se debruçar, a mergulhar na profissão com coragem e com determinação. Muito obrigado. Nós que agradecemos o seu convite e ficamos à disposição para as próximas participações. Boa sorte no seu mandato aí, que é recente, né? Tem quanto tempo mais aí de mandato? Esse 4º mandato, começamos em janeiro, termina em dezembro. É curtinho. É curtinho, né? É curtinho. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Ok, grande abraço. Muito obrigado. Gente, por hoje é só.
Amanhã, como sempre, e se Deus permitir, a partir das 2 horas a gente vai estar aqui com vocês. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.